Fala empresário, fala empresária, seja bem-vindo ao nosso podcast para empresários e empresárias da vida real que querem melhorar suas vendas, melhorar seus lucros, melhorar sua equipe e ter uma empresa de alta performance. E hoje nós estamos no primeiro episódio do MF Cash e a minha primeira entrevistada vai ser a minha amada, digníssima esposa, Natália Simoni, e eu vou pedir para que ela se apresente aqui para vocês, para que depois a gente comece com essa grande abertura de podcast que vamos trazer grandes empresários, grandes influenciadores, gestores da vida real que vão te ajudar a melhorar o teu negócio. Meu amor, seja muito bem-vinda, por gentileza, se apresente aí para a turma. Sou Natália, mãe, esposa, profissional, sou diretora de produtos da Seja Alta Performance. Tenho uma agenda aí lotada e vim aqui um pouco para dividir com vocês como é que a gente concilia tudo isso, né? Para quem não sabe, eu e a Natália somos casados há mais de 20 anos. Eu casei, eu tinha aproximadamente 21 anos de idade, a Natália tinha 16 anos de idade. Passamos por poucas e boas no nosso casamento. E antes de começar a entrar nesse mundo de empresa, eu acho que é legal também a gente trazer um pouco da nossa vida pessoal para que vocês entendam como é que está o nosso momento hoje, quais foram as dificuldades que nós passamos, para que assim nós possamos contribuir com o seu crescimento. Nós temos 3 filhos, a Laís, a Isabela e o Marquinhos, 3 filhos com idades completamente diferentes. Na data da gravação desse podcast, um deles tem 20, outro tem 12 e o outro tem 1 ano de idade. E nós passamos por várias fases diferentes. Eu queria que você começasse aqui, Natália, dizendo um pouquinho como é que você me conheceu e como é que a gente chegou até o casamento. Faz tempo, né? A gente se conheceu, eu estava no colégio, o Marcos estava na faculdade, eu tinha 14 anos. E a gente começou uma relação, um namoro de adolescência. E quando eu fiz 16 anos, a gente engravidou. Nosso relacionamento já era duradouro, passamos por muitos percalços, mas também a gente sempre teve um amor muito forte que superou as dificuldades, né? Então, nesses 23 anos juntos, eu posso dizer que existe um novo Marcos, uma nova Natália, a gente foi vivendo cada fase, se conhecendo, se respeitando, passando por desafios juntos, comemorando juntos. Então, tem uma jornada aí bem bacana, bem bonita, que resulta também nesse íntere, esses filhos, né, que estão aí com a gente e fazem muito a nossa vida feliz. Para quem é meu seguidor há muito tempo, sabe que eu raramente exponho minha vida pessoal, não curto muito, tá abrindo tudo, mas hoje aqui vamos fazer diferente, vamos contar um monte de coisa que vocês não sabem ainda. E uma delas foi o dia que a gente descobriu que a Natália estava grávida, né? E ela começou a chorar ali, porque não foi uma gravidez planejada, obviamente, né? 2 jovens ali, e eu fiquei pulando na cama, feliz. E uma passagem aqui interessante, quando eu comecei a namorar com ela era muito jovem, e a mãe dela chegou, já tá com vergonha. A mãe dela chegou pra mim e falou assim: "Olha, o que é que um rapaz mais velho quer namorar com a minha filha?" Eu falei: "Olha, fique tranquilo, que se um dia acontecer alguma coisa, eu vou fazer o que uma pessoa mais velha pode fazer, que é assumir as responsabilidades", né. Então, quando ela engravidou, eu já falei que a gente ia casar, casamos e o pai dela era quem pagava o condomínio lá de casa, juntou uma turma, o aluguel e o condomínio lá de casa, juntou uma turma de amigos meus pra comprar a mesa da sala, A mesa a mesa, né, uma mesa que cabia de nem cozinha. 4 pessoas, uma mesa de cozinha. Aquele começo bem difícil mesmo. Sim. Eu ia deixar a Natália no colégio, casado, pra você ter ideia como era um desafio, né, daquele aperto financeiro, daquelas dificuldades financeiras. E aí eu queria saber de ti, quais foram, na tua opinião, os maiores desafios de casar bem jovem, de casar sem ser um adulto ainda? Quais foram as tuas principais dificuldades e desafios nesse momento? Na verdade, o casar, o sair de casa, ele traz um desafio para qualquer pessoa em qualquer idade. Isso eu já aprendi. Que é você sair da sua zona de conforto e você começar uma nova fase na sua vida. Então, assim que eu casei, eu sentia falta do meu quarto, eu sentia falta das comidinhas ali. Eu entendi que a roupa, se eu colocasse no cesto, não ia voltar para o meu guarda-roupa dobrada. Então, eu entendi que eu tinha tarefas ali. Então, esses desafios começaram sendo os principais. Mas, em seguida, quando a gente passa ali dos 90 dias e se adapta um ao outro, nós temos que entender que um casamento vem um Marcos com
um pai e uma mãe atrás, com toda a criação e toda a estrutura familiar dele, e tem a Natália com pai, mãe e irmãos, a minha casa super lotada, eu tenho muitos irmãos, já é uma outra realidade. Então, quando a gente casou, que estávamos só os dois, a primeira coisa foi: se o Marcos não está em casa, eu tô só. Essa solidão, esse momento inicial, logo foi suprido com a chegada da Laís, mas foi um baque que eu realmente senti. E quando você vem com uma nova história, eu aprendi que alguém tem que ceder. E normalmente quem cede é a mulher. A gente precisa lidar com os desafios do dia a dia, entender um pouco da educação e da cultura do outro, para a gente poder começar a se moldar. E hoje a gente tem uma própria cultura da nossa casa, tem hábitos nossos que não são mais nem dos nossos pais, e sim que a gente conquistou e a gente passa para os nossos filhos. É legal dessa conversa que vai passando um filme na cabeça, né? Porque não é nada planejado ou programado, né? A gente tá aqui num podcast de negócio, mas nada melhor do que começar contando um pouco da nossa história que pouca gente conhece. E nós passamos por muitas dificuldades financeiras nesse início de namoro, de casamento. E eu queria saber se tu lembra de algumas, quais são as que tu lembra, e para que tu conte aqui pra gente e eu conte aqui quais foram as maiores dificuldades financeiras que eu me lembro que nós passamos. Assim, vamos lá. Muitas, né? Hoje tu ri, né? Quando a gente casou, vamos ser real, eu era adolescente com um adolescente também, um jovem adulto. O Marcos tinha 22 anos quando a gente casou. Então, vamos lá, a gente não tinha nada. A gente conseguiu, fizemos uma festa de casamento, e aí a gente ganhou alguns presentes, uma cama, uma TV, o Marcos trouxe da casa da mãe dele, e aí já começou a sentir a realidade. Quando a gente começou a fazer compras, foi ao supermercado, eu vi, meu Deus, o refrigerante é muito caro. A gente comprava ainda biscoito recheado, né? Acabava que é uma realidade diferente. Então, no supermercado, em várias situações, a gente nota que existe um valor, o valor do dinheiro, ele é alto, e o custo de vida, a gente começa a ver que até para você pegar o seu dinheiro e pedir uma água, vai sair. Então, era em todos os detalhes, já sentimos, principalmente porque nós não começamos uma vida a dois, nós começamos uma vida a três. Então, a gente tinha que fazer quarto do bebê, tinha que mobiliar uma casa, tinha que custear as contas do mês. É um desafio. Mas uma coisa que eu vejo que fez a diferença e faz a gente chegar aqui hoje, é a gente sempre ter tido uma visão positiva de futuro. Então, a gente sabia o que queria. Então, por mais que eu tivesse na maior dificuldade, eu fazia que aquele momento fosse especial. Então, falando assim, eu me lembrei agora de uma coisa que aconteceu. Eu sempre fui de uma família grande, uma família onde fazia refeições de uma mesa posta. Todo mundo sentado e todo mundo fazia refeição junto. E eu, mesmo ali na nossa simplicidade, eu me lembro que foi a primeira vez que eu fui fazer um almoço para ti. Eu fiz o almoço ruim, eu esqueci de botar sal no arroz, né? Mas tudo bem. Fiz o almoço, coloquei a mesa, você pegou, se serviu e saiu. Falei, ué, a gente não ia almoçar junto? Aí você falou, almoçar junto? Hã? Aí voltou e foi aquela situação toda que foi experimentar Eu como já alguma. vinha da situação de que cada um se vira e faz o Cada seu, um né? se virava e comia Aí provei o arroz, como é que foi a cara lá na hora? "Tem sal não aqui em casa?" Eu digo: "Ah, tinha que colocar." Não sabia, né? Eu tinha 16 anos, né, a É. primeira vez que eu estava fazendo, enfim, mas valeu tudo a experiência, e é importante, a gente passar por essas coisas, porque valoriza a gente estar aqui, valoriza o que a gente conquistou. E outra coisa, eu percebo olhando para trás que a gente nunca esperou viver a vida para chegar aonde a gente queria, a gente sempre curtiu a jornada. Então, quando eu falo isso, é o quê? Mesmo a gente na nossa simplicidade, mesmo a gente estando ali com o maior aperto, a gente pegava a nossa filha, dava uma volta na pracinha, fazia brincadeira, você sempre foi muito lúdico, então inventava um mundo diferente com personagens e a gente brincava, e uma brincadeira mesmo no quarto ali, com aqueles lençóis e tudo já estava diferente da nossa realidade. Eu não sei se era por causa da nossa pouca idade, mas a gente sempre se divertiu muito, né? Sempre gostamos de brincar muito. E eram para 3 crianças, né? É. E eu lembro de uma fase muito difícil, talvez foi uma das fases mais difíceis do início de casamento,
que foi uma vez que eu cheguei em casa e a nossa filha estava doente, ela não tinha nem 1 ano de idade, e eu abri a geladeira, tinha acho que uma garrafa de copo, meia garrafa de água, tinha um pouco biscoito, e tu estava meio que chorando assim, porque tinha que comprar remédio, tinha que comprar comida, eu não tinha dinheiro e a gente não tinha cara lá de ficar pedindo mais, né? Teu pai já pagava o aluguel e condomínio da nossa casa, e eu trabalhava, eu tinha um cargo muito pequeno ainda na época, eu era Sim, vendedor na época, e de plano de celular. E foi um dia muito difícil para mim, porque foi um dia que eu coloquei 2 cheques sem fundos, consciente. sim. É algo que eu tive muita vergonha na época, não me orgulho de falar isso hoje, mas eu acho que a gente precisa trazer a realidade para a internet, não só as coisas bonitas e fáceis. E foi muito difícil naquele momento tomar essa decisão, mas eu lembro que ali foi uma decisão, ponto de virada na minha vida, de que eu decidi que eu não queria mais passar perrengue financeiro, não queria mais passar dificuldades financeiras. Decidi isso, mas melhoramos, prosperamos. Mas aí eu, com muita ânsia de fazer as coisas acontecer rápido, em alguns momentos eu coloquei os pés pelas mãos. Uma dessas gerou outra dificuldade financeira, e aí nós tivemos que voltar e morar com os meus pais. Sim. Que é uma história que a gente conta muito pouco ou quase nada em relação a isso. Eu queria saber de ti como é que foi ali, depois de casar, sair da tua casa, a gente tem que devolver o apartamento, porque Foi. estava com atraso de aluguel do apartamento também, e eu estava com dificuldade na empresa que eu estava. Como é que foi para ti sair de casa, começar a jornada na tua casa e ter que depois morar com meus pais durante o que, 9 meses que a gente Não, a passou? gente morou 10 10 meses. meses. 10 meses. Foi ruim, foi uma experiência ruim, onde a gente teve que desmontar o pouco que a gente tinha conquistado e a gente chegar bem ou mal, quando a gente casou, a gente tinha um apartamentinho, né? Era pequeno, mas ele era bacana, ok. E a nossa filha tinha um quarto, então quando a gente foi morar na sua mãe, o apartamento também era pequeno, então acabava que a Laís, ela tinha que dormir no quartinho mesmo, dividido com a moça que trabalhava lá, e assim. Não é fácil. Uma coisa que eu noto desde cedo, eu sempre fui muito muito resolutiva, eu sempre fui muito dominante, então eu sempre gostei das coisas da minha forma. E quando, para quem já dividiu casa com outra mulher, sabe, existia uma dona da casa, que não era eu, e eu já estava acostumada a isso, então para mim foi um desafio ter que entender que eram as coisas da forma dela, e aquela pessoa não era minha mãe. Porque quando é a mãe da gente, a gente briga, a gente rebate, e não era, eu tinha que entender, era a casa dela. E aquilo ali também, de alguma forma, foi uma fase que eu me impulsionei muito, assim, para estudar mais, para poder, querer vencer, porque nesse ínter eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar, comecei a estudar e um desafio, né, um desafio como muitas pessoas passam, mas diferente de muitas que se acomodam, assim como várias fases da nossa vida, eu não aceitei. E aí foi uma fase que eu briguei, falei: "Vamos sair", a gente fez um plano rapidamente emergencial e a gente não demorou muito, passamos realmente uma chuva. Tu lembra de uma cena, morando lá com os meus pais, que a gente quebrou o cofrinho da Laís pra pedir uma pizza no domingo à noite? Veio agora na minha Claro, cabeça essa cena, tu lembra? claro. Quebrando o cofrinho pra ter o dinheiro pra comprar a pizza ali. Então só uma pequena lembrança que veio agora, que eu não me lembrava mais dessa história. E aí a gente foi morar no outro apartamento, né, começamos a prosperar. Na época eu era executivo de uma empresa que era pequena, eu tinha saído da Oi, eu era gerente de 3 operações da Oi. E eu fui trabalhar numa empresa que era pequena, comecei a crescer nessa empresa, a prosperar, a viajar, a crescer. A Natália se formou em direito, começou a Sim, trabalhar com o pai dela. E aí a gente chegou numa fase de vida, ali eu aproximadamente com 30 anos, ela com 20 e poucos anos de idade, de dar um próximo passo, que foi investir em empresas para a gente, investir em sim. nossos negócios. E esse é um ponto importante, porque muitos casais são destruídos quando envolvem empresas, quando o marido e a mulher não entendem o papel de cada um, quando o marido torna a esposa como funcionária ou a esposa trata o marido apenas como funcionário e se perde. E eu queria que tu contasse pra gente
a tua visão sobre esse momento que a gente trabalhou junto, principalmente do início mais difícil, da parte que não deu certo. Ele não deu certo, hoje a gente olhando para trás e vendo, ele nunca daria, porque ele surgiu de uma necessidade, um sonho que você queria montar a empresa, eu também tinha vontade, mas o ramo que a gente escolheu não era um ramo que eu me identificava. Nem eu. Mas era por oportunidade, era porque realmente a gente queria Era minimizar. menos pelo trabalho e mais pelo dinheiro. Então a gente queria minimizar os riscos e tal, e acabou que de qualquer forma a gente escolheu modelo de franquia, né, só que a gente também escolheu para ser o primeiro franqueado, então a gente bateu muita cabeça. E uma coisa que eu vejo, assim, que foi o ponto-chave, nós não tínhamos maturidade para lidar um com o outro e com todas as expectativas e a ansiedade que a gente tinha que o negócio desse certo. Então eu operava. No final, eu operava e você era um investidor. A gente eu tinha uma cobrança muito grande e eu tinha uma inexperiência como empresária. Eu era advogada de formação, eu estudei para isso, eu não estudei para ser empresária. E o que acontece? Eu não entendia que eu tinha um time de pessoas que podiam me ajudar e fazer aquilo ali. Com a autorresponsabilidade, acabou que eu queria fazer tudo de ponta a ponta. Deixa eu pegar um gancho nisso. Quando uma pessoa abre uma empresa, ela pensa assim: eu vou abrir uma empresa para ter tempo e liberdade. Quando eu montei o negócio contigo, a gente montou primeiro um restaurante no shopping Sim. para que a gente tivesse mais qualidade de vida. E eu lembro de um domingo que eu queria ir à praia com a Laís, a gente só tinha um filho na época. Já tinha as duas, Tinha a né? Bela, só que Já ela tinha era as duas. pequena. Era muito pequena. Eu queria ir à praia, só que no domingo eu cheguei no restaurante, tu tava lá de touca operando uma churrasqueira, né? Cuidando ali da operação. E ali me deu uma sensação de dizer assim, cara, tá errado. A gente montou um negócio que nos prendeu. Só que aí já tinha financiamento, já tinha aberto o negócio, tinha que fazer virar. E a gente entrou numa ciranda de tentar ali reverter algo que a gente não queria. Que no fundo, no fundo, no fundo, não era o que a gente queria. Porque a gente nem tanto gostava daquele trabalho, né? E também não sabia como sair daquilo. Vamos lá, né, assim, vou falar por propriedade, é muito louco, né, porque, assim, fazendo um retrocesso na história que você contou, quando a gente teve a Laís, depois que a gente teve a Laís, a gente decidiu que ia ter o segundo filho depois que eu me formei. E que já estava mais tranquila a minha carga horária e tal. E eu tentei por 2 vezes e eu perdi 2 bebês, então foi bem desafiador, foi uma fase muito difícil para mulher que já passou por isso sabe o que é a dor de perder um bebê, é muito ruim. E eu quis muito ter a Isabela, que é a nossa segunda filha, e ela é uma bebê arco-íris pra gente, assim, que foi muito desejada. Tive. Quando eu tive, vem aquela cobrança. Poxa, eu sempre trabalhei. Eu sempre, eu trabalhava, eu estudava, eu era dona de casa, eu era mãe, eu era um monte de coisa. E quando eu tive a Bela, eu decidi que eu não queria mais advogar. E aí eu digo: "E agora?". E agora eu queria fazer tudo e não queria abrir mão de nada. Decidimos colocar o negócio. E começa daí as coisas assim: "Poxa, mas o meu desejo era ser mãe, mas eu também quero me dar bem como profissional, preciso me realizar. Eu quero me realizar como profissional, eu estudei para isso, eu me preparei para isso, para estar fora de casa, e é importante para mim. E como fazer isso? Não consegui. Quando a gente montou o negócio, a priori não era o meu sonho, mas quando eu recebi, eu tomei para mim, com todo o peso da responsabilidade. Quando é que começa a dar errado? Eu entrava às 7 da manhã, saía 11 horas da noite. Você me ligando para eu chegar em casa. Então, como eu estava fora de casa, a energia já começa a mudar, a frequência entre a gente já começou a mudar. E quando você chega numa empresa, que aí assim, quando eu tô tocando nesse assunto, porque no começo eu não gostava, depois eu fiquei viciada nisso. Porque em casa eu tinha marido que reclamava porque eu estava fora, eu tinha filho carente que me queria, a casa precisando de um monte de coisa, e na empresa eu tinha todo mundo precisando de mim, eu me sentindo ótima e tudo que eu falava as pessoas iam lá sob meu comando. Começou a dar certo, eu consegui virar. Então quando a gente montou o segundo, eu já consegui que desse muito certo, mas a que preço?
a preço de muito tempo fora de casa, a preço de muito estresse, de um relacionamento que começava a dar errado. Então, tem várias fases, porque foi muito tempo, né? Tem várias fases nesse período e que eu vejo que é uma ciranda de coisas erradas que a gente não deve fazer mais e que eu não quero mais para mim hoje. E aí, quando a gente montou esse negócio, o casamento começou a desandar. Claro. Começou a desandar porque a frequência ficou diferente, a gente não sabia mais qual era o papel do marido, da esposa ali. Tu entrou muito de cabeça, eu ainda conseguia de fora enxergar o estresse e dizer esse final de semana vamos viajar, vamos sair. E aí teve uma história que você conta, né, que eu te convidei para uma viagem e tu negou. Então conta a história da viagem que eu te convidei e tu não aceitou. Quando a gente foi fazer 15 anos de casado, no ano que a gente foi fazer, que a gente faz em janeiro, no ano anterior, você falou assim: Natália, cheguei com um presente para você. Eu comprei agora uma viagem que nós vamos passar para cada ano de casado, a gente vai passar um dia fora. Então, serão 15 dias de viagem e a gente vai realizar o teu sonho. Nós vamos para a Itália. Que era o teu grande sonho fazer uma viagem para a Itália. Eu E eu todo amo, apertado financeiramente ainda amo nessa época. a Itália. Aí, quando ele falou, 15 dias? Eu não posso ir. Como é que eu vou 15 dias se eu tenho, na época eu estava com 5 operações, eu trabalhando feito doida com quase 80 pessoas abaixo de mim e naquela alucinada. Aí você falou: "Mas como? É um presente, é uma coisa boa". Na época é tão engraçado como a cabeça da gente funciona, que eu pensei o quê? Você não me entende, né? Como é que pode? Olha o tanto de estresse que eu tenho. Olha o tanto de responsabilidade. Vai passar E você 15 vai e dias quer me levar e pra você Itália, quer seu me. filho da puta. Não, não era assim, mas era assim, como pode? Como é que você quer me levar? Você não me compreende. Na verdade, era uma forma de ter a mulher de volta, era uma forma de dizer assim: não é só trabalho, a gente precisa dosar e vamos também recomeçar, né? Porque a gente vinha já num tempo de muita pauleira, né? Muito estresse. Muito estresse, era muito desentendimento. Muitos anos de estresse, de ter começado cedo, da correria, de ter ido morar com a minha Sim, mãe, depois de ter montado os restaurantes, perder 2 filhos, ter tido 2 filhos, né, fora na paralela se formar, porque eu me formei com 31, também. 32 anos, né, Isso, porque eu preferi trabalhar primeiro, para foi. me formar depois. Tá, você estava no processo de formação, a gente viveu todo esse desgaste ao mesmo tempo. E aí a gente viajou, acabou que foi, aceitou Aí a você, viagem. não, você falou assim, cancela. Essa frase é bem forte, assim. Eu digo, ele pode cancelar, porque eu não vou. Ele falou assim, eu não vou cancelar. Eu vou. A sua passagem tá aqui. Se você não quiser ir, eu vou só. E aquilo me marcou, eu digo, a errada sou eu. Mas eu remoí. Eu segurei, eu fiquei, até que, assim, na véspera eu arrumei minha mala e a gente foi. Eu já estava pronto para fazer inveja lá nas fotos, né, da viagem sozinho, não sei se eu iria só, né. Mas vamos lá. E aí fomos, viajamos, foi muito bom, voltamos e entra de novo na ciranda do negócio, entra na ciranda do trabalho, estresse, correria, né. E aí chegou um momento da empresa que eu já tinha a CG Alta Performance, eu já tinha aceleradora de negócio, já atendia o Brasil todo, já fazia minhas viagens nacionais, internacionais, Já. né, palestras, treinamentos, e você tocava as operações que a gente tinha lá em outro segmento de varejo. E aí teve um momento que a gente se desconectou completamente e a gente passou a brigar tanto que chegava em casa, cada um olhava, nem olhava para a cara do outro, se virava. E teve um dia que a gente brigou no shopping e quando eu cheguei em casa, você me convidou para sair de casa. Então, o que que te fez me colocar para sair de casa naquele dia? Vou aproveitar o podcast aqui para lavar roupa suja. Naquele momento, a gente teve uma briga muito ferrenha, onde você colocava em xeque, eh, o meu trabalho. E para mim isso era muito importante. E naquele momento eu estava tão mal, comigo mesma também, de não estar conseguindo atingir algumas metas, de não estar conseguindo os resultados, que eu precisava, quando eu lhe vi, era uma forma de lembrar aquilo. Então eu não suportava mais, eu não suportava a acusação. Eu precisava, naquele momento, talvez, de um acolhimento. É porque a relação profissional já estava maior do que a relação pessoal. Estava muito, a gente não conseguia mais, olhar, não conseguia separar o Marcos marido do Marcos
sócio investidor. Então, naquele momento, eu não tinha sabedoria para entender que, bem, os questionamentos são para me ajudar, eu preciso internalizar. Eu sempre falo uma frase assim que bateu, doeu, pega que é teu. Então, eu peguei aquilo ali e, mas na verdade, não era para eu ter resolvido, eu quis encontrar um culpado. E você foi meu culpado naquele momento, e eu falei: "Eu não suporto, sai de casa". Só que a gente não aguenta, né, ficar É. Aí eu passei quanto tempo fora de não casa? passou nem um dia. Passei nem um dia, né, fui expulso de casa por quase um dia. E aí quando a gente foi se reatar, né, porque sempre teve muito amor envolvido, independente Sim, do trabalho, foi o que sim, sustentou, né, porque se não tivesse amor envolvido, respeito, carinho, né, e prioridade na família, não estaremos aqui juntos hoje. claro. Eu lembro que quando a gente foi discutir a volta, a gente combinou uma coisa, a gente fez a seguinte pergunta: "O que que é mais importante na nossa vida, o trabalho ou a família?". Porque muitas empresas são destruídas pelo trabalho. E naquele momento ali dentro do carro que a gente conversou, a gente falou: "Nossa prioridade é a família". Sim, E com a família sendo prioridade, nós nunca mais brigaremos pela empresa. E foi impressionante como de lá para cá a gente poderia ter uma reunião dentro da empresa e o pau quebrar. Quando entrava dentro do carro, a gente já estava rindo e brincando. A gente conseguiu algo que é muito difícil, que é separar, e fez essa sustentação com a gente. E aí teve um ponto de virada, foram vários pontos de viradas aqui, né? vários. Passaria aqui horas e horas, que a gente está contando Um resumo, 2%, o né? O resumo, resumo, é. 2%. Né? Poderia contar as vezes que você empurrou meu carro sem gasolina, que eu te chamei pro cinema e o carro deu prego porque não tinha gasolina, ou que a tua mãe empurrou o meu carro também numa volta de carnaval, Foi. porque passou um ônibus e passou todo mundo vaiando a gente, brincando que a gente estava empurrando o carro. São muitas histórias, né? Depois desse momento da empresa que a gente se reatou, eu fui fazer um curso fora. Eu costumo dizer que é o único curso que eu indico mesmo para todo mundo e faço questão de fazer propaganda abertamente foi o processo Hoffman. E eu fui para esse processo Hoffman, passei uma semana lá dentro do processo Hoffman, já mandei várias pessoas da minha equipe, da minha família. E quando eu voltei, eu falei para você ir também, você estava bem fechada na época que você foi. E eu queria que tu dissesse assim, quando você foi e voltou, qual foi o grande ponto de virada na tua vida como mãe, como mulher, como esposa e como empresária? Foram vários, né, na verdade, a esse período que eu fiquei na imersão é uma semana. E essa semana me fez parar para refletir como eu estava conduzindo a minha vida. E a gente se pune muito. Eu aprendi que eu era muito dura comigo mesma. Uma pessoa que ela é exigente demais com o outro, ela é principalmente consigo próprio. Então, alto nível de criticidade. Primeira coisa que eu fiz foi me amar, entender que eu era uma vitoriosa por ter chegado até onde eu tinha chegado. Afinal de contas, você sair de casa aos 16 não é fácil, ser mãe também não é fácil, você tem uma alta expectativa em relação àquele serzinho que chega para você, mas ele é cheio de vontades e desejos, e você precisa entender que é outro ser humano e precisa respeitar, assim como a pessoa que se une a você no casamento, para vocês se tornarem um, vocês precisam abrir mão um pouco de como é você até chegar naquele nível de unidade mesmo. Eh, e quando eu voltei, eu decidi o que era importante para mim, o que sempre foi o meu valor. Eu resgatei o meu sonho de infância. Quando me perguntavam aos 5 anos: "Natália, o que você quer ser quando crescer?", eu dizia: "Eu quero ser mãe, eu quero casar". Então eu sempre fui essa menina que queria, muito a vida profissional, mas eu também sempre valorizei muito a minha vida, da minha família. Eu sou canceriana e canceriana é assim, é romântico, agregador. E eu vi que eu estava totalmente desconecta com o que era a minha essência. Para isso, eu vi que eu precisava mudar. Se a minha relação com a minha casa, com o meu entorno não estava legal, a responsabilidade é minha de mudar. Então, eu decidi que eu iria mudar. Eu resolvi vender as minhas operações, eu vendi, eu voltei para casa, período curtíssimo, acho que eu não fiquei 3 meses em casa, mas eu me organizei, identifiquei o que que eu precisava melhorar e recomecei. E quando eu digo recomecei, eu recomecei também como pessoa.
eu tinha umas disfuncionalidades muito grandes, eu era muito impaciente, eu era muito dura, eu não tinha empatia pelo outro. Eu fui me trabalhando, Deus foi me forjando mesmo, assim. Eu fui pedindo muito a Deus para que eu pudesse ter mais sensibilidade e entender que a minha história não necessariamente precisava ser o exemplo para todos. Então, cada um carrega a sua bagagem, e eu comecei a entender que aquela atitude ali poderia ser o fim, que eu poderia ajudar as pessoas ao meu redor. Fica bonito falar assim, mas foi um desafio, foi dia a dia. Isso já tem mais de 5 anos. Eu acho legal que uma frase tua quando voltou que foi assim: "Marcos, agora eu sei o que eu quero da minha vida e o que eu não quero da minha vida". Ah, isso é fundamental. E é um exercício que eu faço todo ano de listar o que que eu quero para minha vida e o que que eu não quero para minha vida. Porque às vezes a gente quer ter um negócio de sucesso, mas você não tem tempo para nada. Tem gente que acha bonito dizer: "Ah, eu tô lotado, eu tenho muita coisa para fazer". Na boa, eu não quero ter muita coisa para fazer. Principalmente a gente começou muito cedo, né. Sim, E isso é um importante, e um dos pontos da gente ter dado certo também, eu lembro, eu com 19 anos, eu na igreja, de joelhos, pedindo para Deus para me dar 2 filhos para casar, né, porque eu queria também ter família, que é algo que hoje é meio desvirtuado, né, tratado como algo negativo, pejorativo. Às vezes as pessoas tiveram uma má experiência com a família, e nós 2 tivemos, vivemos em sim. famílias que não vêm ao caso aqui, mas que não eram estruturadas, tão bem estruturadas, mas o que a gente fez foi querer para a nossa vida ter essa família estruturada para melhorar e para crescer. E aí muita gente pergunta o porquê, né. Aí você voltou a trabalhar comigo, nessa volta a trabalhar comigo você assume a sua posição, diretoria da empresa, você me entende na minha função, eu te entendo na tua função, a gente prioriza a família e as coisas começam a fluir, né. Já tem alguns anos, bons anos, que a gente vem numa frequência absurda. E eu queria saber de ti o que é que faz com que a gente não brigue mais, e o que é que faz com que a gente tenha entrado cada vez mais numa frequência, apesar de 23 anos de relação, eu acho que a gente nunca esteve, como nos últimos 5 anos, numa frequência tão grande de alinhamento. E parece que depois disso tudo deu certo, Não inclusive um é? terceiro filho. Né? O principal é o que você bem falou, eu descobri o que eu queria para minha vida. O que que eu quero? Até hoje é a mesma coisa. Eu viro todos os anos, eu não faço listas tão grandes, eu só falo assim: "Eu quero paz". Eu quero ter paz, porque quando eu vivia naquela ciranda de estar presa ao negócio, eu era constantemente perturbada por pessoas, por várias situações onde eu me colocava e eu me colocava nesse papel que era conveniente na época para mim. Então, eu quero paz. Se eu quero paz, tudo que convergir para que eu tenha paz vai funcionar. Se eu estou no momento e que eu vou ter algum tipo de desalinhamento com a pessoa, eu respiro fundo e digo: "Que não tire minha paz". Qual a melhor forma de eu chegar e falar aquilo que está me incomodando? Então, mais uma vez eu digo: quem mudou fui eu mesmo. Eu precisava mudar e eu acho que isso fez com que a gente, tivesse uma frequência muito boa. Primeiro que para eu entrar na CJ Performance eu preciso falar. Eu tive que calçar a sandalinha da humildade. Eu gerenciava quase 80 pessoas, tinha já bastante tempo como empresária, acertei muito e errei também, mas claro que eu já tinha uma bagagem legal. Cheguei como convidada para participar do planejamento estratégico e lá comecei a fazer colocações pertinentes que fizeram sentido. Na época, o ex-sócio do Marcos me convidou para poder: "Você não quer trabalhar aqui com a gente, fazer alguma coisa?" Eu digo: "Tem vaga de quê?" Ele: "Não sei, você poderia ser a menina do relacionamento." Nem tinha o cargo. Eu falei: "Eu vou". E ali eu fui devagarzinho, assistente lá do relacionamento, eu passei para coordenadora de vendas. Eu nunca tinha trabalhado com vendas ativamente, mas eu sabia gerenciar uma equipe, imagine, poucos vendedores, funcionou. E aí eu comecei a ser a coordenadora de um produto específico, e de lá as coisas foram crescendo e hoje eu conquistei o meu espaço na diretoria de produtos. É importante dizer, porque foram alguns anos até chegar, né. Perfeito, inclusive muito bem avaliada, tanto pelos nossos clientes como pela equipe interna, que é a Obrigada. sua competência, né, você é uma pessoa muito competente e que tem uma bagagem que pode ensinar muita gente, inclusive estar aqui, né, já é uma forma de estar abrindo aqui, ensinando para as pessoas. Claro, e aí foi por causa desse caminhar, dessa humildade de entender que eu precisava mudar e analisar.
hoje eu consigo prestar, acho que a idade, a maturidade, eu consigo prestar atenção nos detalhes do ambiente. Então, trabalhar junto hoje, se eu vejo que o Marcos, por exemplo, está de cara fechada por alguma chateação, eu sei que não é comigo. Então, o trabalhar junto, que para muitas pessoas parece um bicho de sete cabeças, para mim facilitou muito, porque eu consigo entender um pouco do humor, porque eu participo do dia a dia com ele. Então, eu consigo entender que não é pessoal. E se vier uma exigência ao meu trabalho como diretora, não tem nada a ver como a esposa. Então, essa diferenciação de realmente dividir e não trazer para o pessoal foi o que fez total diferença no nosso dia a dia. E aí, para fechar esse momento de apresentação, né? Primeiro Né? episódio aqui do MF Cash, muita gente pergunta também por que que a gente veio para São Paulo. Então, nós somos de Fortaleza, a gente está morando aqui há aproximadamente, vamos fazer 8 meses, 9 meses já de moradia. E eu queria que tu desse a tua visão, por que que a gente veio fazer aqui? A gente veio para cá primeiro porque você estava viajando muito para cá. Eu também trabalho ativamente na empresa e eu tenho um bebê. Tenho um bebê de 1 ano e eu não quero ficar longe dele também nesse aspecto. Então, assim, não queria viajar e passar dias longe dele. Então, se a gente está vindo mais para cá, era necessário que a gente fixasse residência aqui para a gente ficar perto da família e conseguir conciliar o nosso trabalho, porque o trabalho ele não é ruim, o trabalho é muito bom, eu amo trabalhar, mas uma coisa que eu aprendi, eu não abro mão de estar com os meus filhos nos meus horários certos para estar trabalhando, então, e tem que haver esse equilíbrio, e quem desequilibra é a própria pessoa. Então, se hoje eu tenho liberdade de fazer a minha agenda e a gente tem a liberdade de saber aonde a gente pode fixar a empresa, que seja perto de casa. Perfeito. A gente tinha aqui algumas perguntas de seguidores e eu vou querer fazer um pouco diferente aqui, tá? Vamos fazer diferente no primeiro episódio. Aqui estamos com mais liberdade. Eu quero te fazer uma pergunta do mercado que a gente vê aí, da dificuldade. Você pode me devolver com outra pergunta e a gente responde aqui em até 1 minuto, tá? Já passaram por nós mais de 15 mil empresas. Hoje nós acompanhamos quase 100 empresas simultaneamente através dos nossos projetos de consultoria e de acompanhamento. Inclusive, semana que vem estamos recebendo esses empresários aqui em Alphaville, São Paulo. E eu queria que você dissesse assim, quais são os top 3 maiores problemas de quem trabalha com marido ou com esposa? O principal é essa confusão de papéis, a ausência de definição de papéis, a ausência de metas e indicadores, de saber o que é que está alinhado com a expectativa em relação ao meu trabalho. Eu só vou saber se eu tiver indicador para responder, porque senão fica muito vago. Eu gosto, porque agora você acabou de me dar um elogio, eu gosto do seu trabalho. Mas eu tenho números para te mostrar isso, eu tenho um NPS, eu tenho um monte de coisa que eu te mostro e São provo fatos, né? Não é um achismo. Então, eles ficam muito nessa questão do achismo e nesse sentimento. E gestão não se faz com sentimento, se faz com dados. Então, esse é o principal ponto. Eles não terem os papéis claros, não saber aonde começa a tua responsabilidade e termina a minha. Então, eles começam a invadir o espaço do outro e não tem clareza do que é necessário para entregar. Com isso, a comunicação fica muito falha. Então, esse ruído na comunicação é um dos maiores problemas dentro das empresas que a gente recebe. Familiares. E eu acrescentaria também que às vezes é um viver o sonho do outro, né? Também. Viver mais o sonho do outro do que o próprio. Também. Quantas pessoas estão em cargos que odeiam, mas porque é necessário também na empresa. É necessário, mas entender que é uma decisão dele também, ou dela, continuar no cargo que odeia. O que é que tu considera que uma empresa precisa considerar para fazer um bom planejamento estratégico? Primeiro precisa ter um alvo certo, precisa ter clareza de aonde quer chegar. Essa é a maior dificuldade. A empresa ela existe, às vezes por um sonho, eles começam até com uma visão de onde querem chegar, mas eles são consumidos pela operação e nesse meio termo acaba que perde a essência, perde por que que existe, perde para onde quer chegar. Então não tem mesmo assim foco. E quando não tem, tá todo mundo perdido, começa do empresário até todos os colaboradores. Se perde todo mundo, né? Todo mundo. Quando os donos não sabem para onde vão, imagina a equipe. Tem um exemplo que eu sempre dou, que é o seguinte: quando o dono não sabe para onde levar a equipe, é a mesma coisa de você entrar dentro de um táxi e dizer assim, táxi, me leva. E o taxista perguntar,
Para onde você quer ir? E a pessoa dizer, não, não vou te dizer. Então esse táxi vai rodar, rodar, rodar e não vai te levar para canto nenhum. Então tem muito erro de planejamento por falta de metodologia, por falta de ter um alvo definido. E aí, eu lembro de muitas situações que a gente passa com empresários que a gente lida no dia a dia. Sempre que você tem um sócio, seja familiar ou não, tem alguém que se esconde um pouco na aba do outro. Sim. Tem alguém que é mais dominante, alguém que fica ali mais de retaguarda. E aí eu queria que você dissesse qual é a postura que você entende que alguém que está se sentindo mais tolhido como sócio da empresa deveria tomar. Tem que falar. Começa por aí, porque quem é mais dominante não percebe que de repente está dominando aquele espaço, que está sempre tomando as decisões. O dominante ele é realizador, então ele está entendendo o quê? Que eu preciso fazer. Eu estou vendo aonde eu quero chegar, eu vou fazer. Quem está perto, que não tem essa dominância toda, ou que tem e às vezes fica chateado pelo ambiente não estar sendo propício para ele dar opinião, ele precisa declarar, precisa falar onde quer chegar e precisa falar. Eu sempre gosto de dizer o Eu fiquei seguinte. lembrando aqui porque tu nunca foi essa pessoa, né? Porque tu sempre falou pra Sempre caramba. falei pra caramba. Mas o que é que eu falo? Eu nunca acuso. O que é o normal? Por exemplo, nós somos sócios. E aí você passa por cima de mim em algumas situações. Eu vou ficar de cara fechada e finalmente eu falei. Ah, a Natália falou, é pra falar. Eu vou dizer assim: poxa, Marcos, você tá sempre passando por cima de mim? Tá errado. O que é que eu tenho que chegar e tenho que falar? Tenho que falar, Marcos, deixa eu te falar. Eu tô me sentindo triste. As pessoas pecam muito pela falta da Eu tenho que comunicação. falar do meu sentimento, eu tenho que falar, eu não tenho que acusar, porque a ação dele cabe a ele, mas como eu me sinto é só meu. Se eu disser que estou triste, porque na situação assim assado, você tomou uma postura e que de repente me deixou de lado, é diferente. Ele nem percebeu muitas vezes. O que é que ele vai dizer? Poxa, não tem como ele rebater o meu sentimento. Então, ele não vai dizer, não se sinta triste. Ele não vai dizer assim, você não tá triste, você tá alegre. Não, ele vai dizer assim, tá, vamos corrigir. Eu digo, numa próxima eu te aviso, tá? Então, é comunicação. Tanto essa comunicação de quem fala como de quem recebe. Eu costumo dizer que nós damos a liberdade até onde a outra pessoa pode ir. Porque se Sim. tem alguém que tá falando que eu tô me sentindo ofendido e eu tô calado, eu tô dizendo o quê? Pode continuar. Exato. Então a gente precisa também colocar essa linha aí do respeito. Para fechar aqui, eu tenho minhas apresentações nos livros, tenho minhas apresentações em palestras, nos eventos, tá? No nosso Media Kit. E eu queria perguntar para você, quem é Marcos Freitas? Quem é Marcos Freitas? Um cara fantástico, do coração gigante, que vive o propósito dele de ajudar pessoas. O Marcos sempre, desde que eu conheci, essa pessoa dada, essa pessoa que quer ajudar, transparente, um livro aberto, nunca teve filtros para dizer qualquer coisa, sempre disse tudo que estava no coração dele. Agora eu me lembrei quando a gente namorava, que de repente a gente brigava um pouquinho, aí uma amiga chegava, vocês brigaram, né? Eu digo, o quê? O Marcos já tinha falado o que tinha acontecido, porque ele é vermelho, ele não consegue disfarçar os sentimentos. Então, ele é essa pessoa verdadeira, entusiasta, que traciona. Quem está perto do Marcos cresce. Não existe, você é impactado de alguma forma, nem que seja de chateação, porque ele está falando alguma coisa que incomodou, porque tem sentido, ou então porque ele está te tracionando mesmo e você está se tornando uma pessoa melhor de todas as formas. Então, você muda. Quem está perto do Marcos muda porque o nível também de exigência consigo próprio muda. Poxa, ele é um cara que dá o melhor dele todo dia. Ele acorda querendo ser o melhor, querendo ser um melhor pai, um melhor marido. Ele gosta de ajudar, o melhor filho, liga diariamente para a mãe. Eu acho tão bonitinho. Liga. E ele é essa pessoa presente na vida das pessoas que ele ama. E quando ele está junto aos clientes, ele se importa também genuinamente. Então, o Marcos é um cara difícil de achar. E depois que eu te conheci, a cada dia eu busco ser uma pessoa melhor por estar ao lado de uma pessoa tão bacana como você. Tá bom, te amo, obrigado, obrigado, obrigado. E assim, É verdade, não, é tudo genuíno. eu recebo, eu Receba, acredito você. demais, obrigado. É porque é bom também ver o que é que vem de você, né? E não somente o que nós vemos de nós mesmos. Você falou que uma pessoa que é crítica com outra, ela geralmente é muito mais crítica com ela. Né? Exato. Então, se eu critico aqui 10% fora, por dentro eu sou 100 vezes mais crítico.
E aí, até fiquei sem palavras, né, porque a Natália é a pessoa que mais me conhece na vida, né. Eu tenho 43, não, 42 nesse momento que eu tô gravando esse podcast, e a gente tá há 23 anos casados, né, então foi a pessoa que mais conviveu comigo em tempo, em vida, dividindo o mesmo teto. E não poderia ser diferente de tê-la como convidada do nosso primeiro, a pessoa que divide a minha realidade. E eu queria agora encerrar de novo, né, porque eu já falei que ia encerrar, queria encerrar de novo, com uma passagem muito importante, que é uma história também que essa eu já conto um pouco mais, que em 2020 eu tive a Covid, Hum. e eu sou asmático, e nessa Covid que eu tive eu quase morri, né, foram dias bem difíceis, e eu chamei a Natália no quarto para me despedir em vida dela, para me despedir em vida, de dizer que eu possivelmente não ficaria aqui, e que ela fosse feliz, né? Porque quem ama quer que o outro seja feliz. E para mim ali, aquela quase morte, foi um renascimento, porque eu também voltei diferente. Eu voltei me cobrando menos. Eu voltei me criticando menos. Eu voltei me culpando menos. Nós que somos empresários, nós estamos eternamente com uma carga de pressão tão grande sobre as nossas cabeças que muitas vezes a gente não olha para as coisas que estão indo bem, para as coisas que estão indo dando certo. Então hoje eu olho para as coisas que estão indo bem, continuo com o meu nível de criticidade, que é muito alto. Quando eu estou até na terapia, que eu falo para o meu terapeuta, cara, é porque eu diminuí a pressão. Ele Marcos, tu diminuiu a pressão, É. tu só mudou de cidade, tu só abriu um novo negócio, né? Tu diminuiu a tua pressão. Né? Então, assim, sabe que a régua é tão alta que muitas vezes fica com uma pressão desapercebida em relação a porte e a tamanho. E aí eu queria que você fizesse as considerações finais aqui do nosso primeiro MF Cash. Primeiro, assim, falar é uma honra estar aqui. Eu acompanho sua jornada desde o início e eu sei o respeito que você tem com seus seguidores, então obrigada, né? Espero ter agregado. Fazendo aqui um adendo, você sempre conta essa história da Covid, né? E eu fiquei com você naqueles 10 dias dentro do hospital. Eu vou falar também a minha versão, né? Naqueles dias, também eu saí muito mudada, porque eu vi que realmente seria muito difícil viver sem você. Então, ali eu entendi que a gente, se você morresse, morria uma parte de mim também. Então, nem é para chorar, né? Então, ali realmente nos mudou, nos fez entender que, às vezes, num relacionamento, as pessoas têm tanta marra, né, de se coloca tanto essa autossuficiência. É bonito, né? Assim, a gente sempre buscou trilhar a nossa história, sempre em paralelo, histórias de carreira e tudo. Mas tem um ponto que você precisa também entender que é muito mais fácil a vida quando é a dois. É muito mais fácil quando você tem uma pessoa que te ama e que te apoia. E você é essa pessoa para mim, eu espero ser essa pessoa para você. Então, eh, esse momento realmente é uma nova fase na vida da gente, esse pós-Covid, né, realmente. E as considerações finais que eu posso dizer é que, para o empresário, a empresária que está aí, que continue, que seja gentil com você mesmo, não seja tão duro. Acompanhe o seu time de perto, mas também se divirta. É, entenda um pouco da história daquelas pessoas que estão dividindo o dia a dia com você e busque fazer o seu dia mais leve. As coisas não precisam ser tão duras. O mundo não vai acabar porque tem uma conta para pagar. O que você pode fazer é realmente entender que é só uma conta e analisar tantas outras coisas boas que tem ao redor. E uma coisa que é muito forte: não pare, continue, porque é o seu movimento que faz a energia do entorno mudar, é o seu entusiasmo que faz você mudar o cenário da sua empresa, da sua casa. Não é sobre o outro, sempre é sobre você. Então, se você tá bem, tá legal e tá com aquele sonho ali, com a carga bacana ao redor, escutando conselhos de pessoas bacanas, que é isso que a gente faz no dia a dia, a gente assessora essas pessoas, a gente dá vários conselhos sobre vários pontos de vista e faz com que eles sigam adiante, faz a total diferença. Maravilha, assim, sem palavras, né, são muitas emoções, muita porque a gente tocou em coisas que vão ficando escondidas, Guardada, né. né? E eu sempre falei pra Natália que ela tinha muito pra falar para o mundo,
né? Que ela precisa escrever o livro dela, contar a história dela. Não é todo mundo que casou aos 16, que tem 3 filhos, que é casada ainda, que é bem-sucedida, que se mantém bonita, bem cuidada, inteligente, cuidando da família, evoluindo como pessoa. Eu acho que a gente está nesse processo de evolução. Eu sempre digo que é muito difícil esse papel de influenciador na internet. É um papel difícil, É. porque a gente lida com todo tipo de pessoa que está assistindo a gente. Eu costumo dizer, se eu pudesse ter um grande poder na internet, era poder escolher para quem a minha mensagem vai chegar, porque às vezes chega muita maldade do outro lado, né? Chega muita malícia, chega uma ofensa ali que a gente não quer, mas a gente acredita num Deus, né, Sim. maior do que a gente, que nos apoia, que nos guia, que nos coloca aqui. E eu queria que você me ajudasse a encorajar a Natália, tá? Coloca aqui, vai estar no YouTube, não sei qual a ferramenta que vai estar no YouTube, vai estar em várias plataformas, dizer continua, Natália, porque a gente precisa muito ouvi-la aqui. Força empresário, força empresária, vocês são os heróis do Brasil.